Efeitos de uma leitura astrológica na característica que eu chamo de astroquirologia, que é o que? Um mapa desenhado na mão. Depende da sua vida, de como é construída a sua vida, tem um mapa na sua mão, com todos os planetas incutidos, e aí quando a gente olha uma mão, ela tem uma disposição diferente de outra mão. Cada um já tem um mapa ali natural. Isso é chamado de astroquirologia ou quirologia, védica ou tântrica. Eu sou dos tantras, a quirologia que eu leio é mais tântrica, né? Tem pessoas que me perguntam assim, eu estou estudando os tantras, onde é que está esse estudo? Cara, estudo de quirologia é um estudo de uma linha de ciência dentro de um compêndio de uma tradição. Ali dentro tem astrologia, dança, física, literatura, metafísica, tem astronomia, tem vários níveis de conhecimento ali dentro. Então, a quirologia ou astrologia ela é um braço de uma ciência de dentro, por exemplo, dos Vedas ou de dentro dos Tantras. Então, essa é uma das atividades que eu executo, que é fazer astrologia na mão. E a ideia é explicar o que ela causa, o que isso pode te beneficiar hoje em dia. Quando eu faço uma leitura astrológica na mão, a ideia primeira é aferir quem você é, como você é, e se tem coisas de você que você não enxerga, para eu te mostrar, pontos escuros da sua vida que você não enxerga. Ver também quais são as suas propensões, tanto espirituais como aptidões da vida. Se você tem saúde, se você tem felicidade, muita gente não tem felicidade e não sabe. Vive a vida de qualquer jeito e acha que está feliz. Felicidade é um atributo muito específico e único, tá certo? Geralmente, se você está saudável, porque quando você não está feliz, geralmente você tem um pouco de deficiência no corpo, ou de proteína, ou de absorção de nutrientes, você não tem memória, você fica cansado, às vezes tem insônia, aí tudo isso vai afetando você, tá? Então a quirologia é para quê? É para te ajudar a ajustar isso, melhorar a tua saúde, melhorar as substâncias que você tem que produzir no corpo para chegar na felicidade, no sono, quando você tem essas deficiências, você tem lapsos de memória. Aí a gente vai encontrando isso em cada casa astrológica, tá certo? Vai linkando os pontos e criando um enredo da tua vida. Traumas de infância, se você está bem hoje, se você pode ter filhos, se for mulher, se o homem tem, como é que chama, energia, se ele pode ser um progenitor, ter filhos, se não pode, se ele é um bom homem para uma mulher, se ele não é, se ele é um bom filho, se ele é um bom profissional, se ele vai ter carreira, se ele vai avançar na vida dele. Então a quirologia, do jeito que eu faço a leitura, é para ver esses aspectos e apontar para você, da melhor forma, como você tem que melhorar, quais são os procedimentos. E quando a pessoa tem uma deficiência, vamos dizer que tem um quadro parecido com esse que eu estou falando. Uma das coisas que eu detecto muito no Brasil é mudança de humor, pessoas com muita irritação. E muitas têm irritação e nem sabem, acha normal, né? Nós não achamos tão normal ter afeto. Eu sei que muita gente tem, mas tem mais emoção do que afeto. Tá? Tem gente que vive com outra pessoa e não ama ela. Ela vive pela carência. Então, a quirologia ela ajuda você a apontar isso, a distinguir o que você está vivendo. E dentro da vida espiritual, nós temos procedimentos. Procedimentos de orações, rituais do fogo, coisas para erradicar males que afetam a sua vida. Algumas que não fazem a sua vida dar certo. Muitos, a sua vida não anda, a sua vida fica emperrada, você está tentando as coisas com sacrifício. Por quê? Porque tem uma influência maléfica sobre você. E ela não é visível, ela não é uma coisa que você percebe. Você só perceberia se você fosse um místico desenvolvido, né? Dentro da tradição hindu. Aí você percebe, porque aí você tem a característica dessas energias, sua mente tem uma percepção disso. Quando você não tem, a quirologia é uma forma de te apontar isso. Você ouvir sobre você, imagina, é como se olhar um quadro, né, um cenário, alguém explicando sobre você. Tá? A quirologia é isso. A pessoa explica, olha, você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem esses momentos aqui, você tem uma oscilação mental aqui, enfim, são diferentes coisas, eu estou só exemplificando, né? Às vezes você tem um problema de saúde, não sabe, né? Às vezes você é infeliz e não sabe, entendeu? Muita gente tem isso, não produzir isso, felicidade, ela não sabe, para ela é tudo normal, a vida dela está normal. Então a quirologia te encaminha, e muitas vezes você pode estar numa ideia de espiritualidade sem estar feliz. Isso é outra coisa, um agravante que você tem que é como tirar um véu, né, na vida e renovar a tua vida. Então a quirologia ela te dá uma renovação, ela te mostra uma nova forma de você viver, de você mudar a sua rotina,
mudar suas escolhas para melhorar o seu foco. Se você não tiver foco, vai passar a ter. Vai neutralizar coisas que estão te atrapalhando, tá? Coisas, por exemplo, você quer prosperar, mas nunca prospera. Você quer ter alguém, mas nunca consegue se relacionar, porque tem algo atrapalhando aí. E não é aquele trabalhinho de voltar ao amor da sua vida, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma coisa que é voltada ao karma. Quando lemos sobre os planetas, nós estamos lendo sobre os senhores do karma, os senhores que interferem nas nossas ações ou nos ajudam. Se eles têm uma influência maléfica, a sua vida atrapalha um pouco, tá certo? Então, você tem mais dificuldade de fluir com certas ações. Pode ser prosperar, pode ser um relacionamento, pode ser um filho, pode ser memória, pode ser humor, pode ser o seu sono. Muitas coisas são os planetas. Até a falta de absorção de nutrientes, quando uma pessoa come e nunca está bem, está sempre cansada, está sempre esgotada, um humor ruim, né? Aquele humor meio chato, geralmente isso é influência astrológica. Então, quando eu vejo isso, a gente passa procedimentos pós-quirologia, pós-consulta. Aí tem um andamento de sugestões místicas, né? Orações, tem rituais do fogo. Muitas vezes a gente prepara anéis como esse aqui. Isso aqui é chamado de remédios astrológicos para certos fins, que as pessoas erradicam, que às vezes não são físicos, como, por exemplo, uma doença autoimune. Você pega uma tireoide. Tireoide geralmente é doença autoimune, é uma doença ligada a Júpiter. E isso precisa de um procedimento, às vezes, de mais de um ano, orando, fazendo mudando um comportamento, se adequando a uma realidade nova para erradicar esse mal. Então, na Índia, a gente consegue, assim, adequar prescrições para a saúde melhorar, a vida melhorar, a psique, até a identificação da espiritualidade, para que uma pessoa chegue na felicidade, chegue no rendimento, né? No que a gente chama de prosperidade. Prosperidade é ter boa saúde, é estar sorrindo, é estar fluindo no trabalho, ter amigos, isso é prosperidade, né? Ter alguém que você gosta, ter uma espiritualidade bem direcionada para você, né? Que você escolhe porque ela vai te ajudar a melhorar a tua vida. Então a quirologia é uma ciência incrível, uma ciência muito necessária que na Índia é aplicada há milênios, há mais de 5.000 anos. Ela é aplicada para o bem-estar das pessoas. Quando nasce criança, quando vai casar, quando elas vão ter novos negócios, elas fazem essa leitura. Ou faz astrologia, ou faz a quirologia. Muita gente gosta da quirologia porque a mão ela vai te dar coisas imediatas. Tudo que você tiver uma projeção ou do passado, ou do presente, ou futura que tiver projetado, se ela for forte, ela vai aparecer. Uma doença, às vezes você não ficou bem, vai aparecer na sua mão, tá certo? Então a quirologia te ajuda a mostrar na tua mão a tua vida, um quadro da tua vida. Você se vê num espelho, tá? Como um espelho, um reflexo da tua vida. E esse reflexo te ajuda a se conhecer melhor, a ver teus potenciais melhores. Tem coisa que você tem que você não sabe, tá certo? Tanto de deficiência que você não sabe, como por exemplo, às vezes eu abro a mão de alguém e eu digo assim, você não está feliz. Você não tem felicidade e a pessoa não entende o que eu estou falando. Ela não produz a substância da felicidade, mas ela vive e ela acha que está tudo normal, né? Então, quando eu vou explicando por que ela não produz e o que está acontecendo, aí ela vai entendendo que alguns efeitos vão acontecendo na vida dela, aí ela vai sabendo. Então, é uma ferição da tua vida. E aí, esse vídeo está sendo produzido, eu estou explicando para quê? Para que você saiba mais sobre isso, faça uma consulta, né? Se esforce para ter uma experiência dessa, que essa é uma experiência incrível, de fazer uma consulta em quirologia. E muita gente tem mudado a vida com uma leitura. Lógico, ela não faz a leitura e vai embora, esquece. Não, ela tem procedimentos pós-leitura para ela mudar. Como eu disse antes, tudo tem um processo. E é importante o processo, porque tudo que você fizer que para ali, não vai te ajudar. Faz uma leitura, parou na leitura, você vai esquecer em uma semana. Quando você tem um procedimento pós-leitura, você tem um comprometimento com você, para você melhorar. Aquela leitura é para um fim de te encaminhar para uma nova realidade, para você melhorar seus potenciais. Então, se você vai melhorar seus potenciais, a quirologia ela é uma forma excepcional, incrível, pelo menos a característica que eu faço, é para te encaminhar a sempre mudar a sua vida. Sempre mostrar algo da tua vida, um lado melhor possível da tua vida, para que você possa melhorar a tua vida, tá bom? Tanto em todos os âmbitos. Tá? Seja financeiro, seja saúde, seja espiritual, vai te mostrar como você fazer isso, tá certo? E aí,
para algumas pessoas tem um uso de remédios, que nós chamamos de joias. Elas são sacralizadas, preparadas, tudo na linha, na forma canônica da Índia, né? Tudo orado em horários específicos, que é lido horários astrológicos para adequar isso como remédio e produzir substâncias no corpo para você se mover. Aquilo que você não estava fazendo, você vai passar a fazer, entendeu? Ou realizar algo que você não consegue realizar. Então, conselho, faça uma leitura. Passa por essa experiência na tua vida, uma experiência incrível, realística, tá certo? Ou seja presencial, dá para fazer à distância, de onde você viver no Brasil, onde você estiver no Brasil, dá para tirar fotos específicas, a gente manda exemplos para que você mande imagens que tenha uma nitidez excepcional, uma nitidez precisa, a gente dá exemplos para que tenha condição de fazer uma leitura igual olhando para a tua mão, tá bom? Então, boa sorte, me chama para a gente fazer uma consulta.